Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será ler, escutar e escrever poemas concretos. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula. Você sabe o que é um poema? Um poema é um texto composto de versos e que podem conter rimas ou não. E como surgiu o poema? Vamos aprender. O poema surgiu da necessidade do indivíduo se expressar. Os gregos escreviam ritmicamente para que depois esses escritos fossem lidos em praça pública. E quais são os elementos do poema? Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a estrofe e a rima. Vamos agora entender sobre cada elemento. Primeiro, o verso. É uma única frase em uma composição poética, é cada linha ritmada de um poema. Estrofe, um conjunto de versos com sentido completo. Rimas, as rimas estão associadas à sonoridade dos poemas. No entanto, há poemas que não possuem rimas. E você sabe qual é a diferença entre poemas e poesia? Vamos aprender agora. Embora esses dois termos sejam utilizados como sinônimos, existem diferenças entre eles. A poesia é qualquer produção artística que provoca emoções e que pode ser literatura, artes plásticas, escultura e etc. O poema é um gênero textual composto de versos, estrofes e pode ter rimas. Vamos agora conhecer um artista famoso. Este é Vincent van Gogh. Podemos perceber poesia em sua obra. Este é o seu autorretrato e foi criado em 1887. Observe agora a obra A Noite Estrelada, de 1889, de Vincent van Gogh, um exemplo de poesia. A pintura observada representa uma criação artística que provoca sensações, emoções e sentimentos no receptor. Entretanto, não utiliza a palavra como matéria-prima, que é o caso do poema. Exemplos de poesia: literatura, fotografia, escultura, pintura, arquitetura, arte urbana, arte digital, músicas, filmes e publicidade. Agora vamos conhecer outro artista famoso, o escritor Carlos Drummond de Andrade. Conheça o poema No Meio do Caminho, uma das obras-primas de autoria do escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho.
No meio do caminho tinha uma pedra. Neste exemplo, nós temos aí a presença do verso e da estrofe. Vejam só, essa linha, verso, a linha em destaque, e o conjunto de linhas de verso a estrofe. Vamos agora falar sobre poema concreto. O poema concreto tem início com o concretismo, um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa no século XX. Aborda a linguagem verbal e não verbal. Apresenta uma poesia visual. Dispõe de efeitos gráficos, sonoros e aspectos geométricos. Aqui nós temos a supressão do verso e estrofe. O escritor preenche o espaço em branco oferecido pelo papel mediante uma íntima relação entre a palavra, a sonoridade e a imagem. Veja alguns exemplos de poema concreto. Olha só. Se não é o fim, recomece. Outro exemplo. A mentira é como um perigoso redemoinho. Então, tire-a de uma vez do seu caminho. Observaram a presença da poesia visual? Vamos seguir. Chegou o momento da ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, chegou a hora de praticar. Que tal conhecer poemas consagrados da literatura brasileira? A professora deverá dividir a classe em grupo de 4 alunos. Depois, deverá distribuir cópias de poemas de vários autores. Após a leitura do poema, cada grupo deverá criar uma forma de apresentar o poema lido para a classe, com gestos, movimentos, em forma de jogral, desenho e etc. Boa apresentação! Vamos recordar o que nós aprendemos hoje. Um poema é um texto composto de versos e que podem conter rimas ou não. Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a estrofe e a rima. Poesia é qualquer produção artística que provoca emoções e que pode ser literatura, artes plásticas, escultura e etc. Poema, gênero textual composto de versos, estrofes e pode ter rimas. O poema concreto apresenta uma poesia visual, dispõe de efeitos gráficos, sonoros e aspectos geométricos. No poema concreto, o escritor preenche o espaço em branco oferecido pelo papel, fazendo uma relação entre a palavra, a sonoridade e a imagem. Chegou a hora de acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula de hoje. Atividade 3. Ler, escutar e escrever poemas concretos. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!